Hoje eu vou responder perguntas que vocês fizeram sobre a Irlanda. Bem-vindo ao Rafa Mundi. Vocês me fizeram perguntas através das redes sociais. Para quem ainda não me segue em nenhuma rede social, entra no meu Facebook, que é facebook.com/canal Rafa Mundi, e o meu Instagram é @canal Rafa Mundi. E se quiser me mandar um e-mail também, é canalrafamundi@gmail.com. Estou com todas as perguntas aqui no meu celular e eu vou ler agora, fingindo que é super espontâneo, que eu não li antes com antecedência, pesquisei as respostas, porque vocês fizeram perguntas bem difíceis. Mas vamos lá. A primeira pergunta é da Georgia Reis. Ela pergunta se aqui tem lojas respectivas às lojas de R$1,99, onde tudo é baratinho e fajuto. E a resposta é que tem sim, tem muitas. Só que aqui elas não são R$1,99, elas são R$1,49 e €2. Então, as mais famosas são a Dealz e o Eurogiant. E são bem legais, a gente compra muita coisa lá. E não são fajutas as coisas lá não, elas são, aliás, bem boas. O Dealz, principalmente, ele recebe, eu não sei o que acontece, mas ele recebe muita coisa de muitas lojas boas. Então, se você quer comprar shampoo de marcas muito boas, desodorante, produtos de limpeza, coisas para casa, assadeira, comida, chocolate, essas coisas, tem tudo. E é tudo R$1,49. Vale muito a pena. Eu compro muita coisa nesses lugares. Segunda pergunta, da tia Nélia. Ela quer saber como que é o churrasco aqui, se é que nem o Brasil. Se tem picanha, cupim, carne, se é muito caro. É muito caro. Carne aqui é uma coisa cara. Cara sim. Comparado com as outras coisas de alimentação aqui, a carne é cara. Comparado com o Brasil, ela não é muito cara não. Mas não tem picanha, não tem cupim, não tem esses cortes aqui. Eles chamam de Irish Beef, e é meio que o que tem. E eu particularmente não gosto muito, mas falar isso pra eles é um pecado. Eles são apaixonados pela carne deles aqui, é um super orgulho pra eles, então não venha pra Irlanda e fale mal da carne deles. Finja que você tá amando, que é uma delícia, mas de verdade não é não. Tem algumas lojinhas brasileiras aqui que você consegue comprar carne brasileira. Então você compra picanha, compra alcatra, ela sai carinha até, sai uns €18 o quilo mais ou menos, mas vale a pena. A Renata, ela quer saber como que é cabeleireiro, manicure, cor progressiva, essas coisas. Tem muitos salões aqui, a galera aqui é meio obcecada por essa coisa de beleza, maquiagem, tem bastante. Para homem é muito mais fácil, porque tem um monte de barbearia, e elas são super baratas e eles fazem desconto para estudante. Então, para nós que somos homens, cortar o cabelo é €7, €8, super tranquilo. Os salões para as mulheres, eles são um pouco mais caros. Eu conversei com algumas amigas e eles cobram assim em média €30, €35 para fazer mão e pé. Progressivo, essas coisas, é mais difícil de achar. As meninas aqui, elas não fazem muito. Mas tem também. A questão é que as brasileiras aqui, elas vão atrás de brasileiros. Então, como tem muito brasileiro aqui, tem muito brasileiro cabeleireiro que faz tudo isso. Progressiva, tintura, todas essas coisas que vocês fazem bastante no Brasil, é mais fácil fazer com um brasileiro aqui do que ir até no salão e fazer. Uma coisa que as irlandesas fazem muito e que é muito mais barato que no Brasil é colocar extensão. Elas colocam muito, aqui a moda tem um cabelo muito comprido, então isso aqui acaba saindo mais barato. Então, se você tiver vontade de vir pra cá e colocar um monte de cabelo, aqui é o lugar. A Mila tá perguntando quais são as principais opções de lazer e quanto que gasta em média. A principal opção de lazer na Irlanda é pub, é boteco, bar, beber, encher a cara, beber cerveja, pint, a famosa Guinness, é isso que tem pra fazer aqui, que é mais famoso, mais tranquilo. Não é barato. Uma pint sai em média €6, €7. Se você fizer a conversão para real, você vai ver que é muito caro, apesar de ser uma pint ser meio litro. Há um tempo atrás saiu até uma reportagem, se não me engano foi na Globo, sobre as melhores noites do mundo, e Dublin venceu aqui na Irlanda como a melhor noite do mundo, porque o negócio fica louco aqui. Mas eu, que não sou muito fã de pub, não gosto de bar, não sou fã de beber, pra mim tem bastante coisa. Eu vou muito no cinema, porque aqui o Cineworld, que é a empresa de cinema, ela tem uma carteirinha mensal. Então eu pago €21,40, se eu não me engano, e vou no cinema quantas vezes eu quiser. Eu vou várias vezes por dia, por semana, é completamente ilimitado. Então pra mim isso é um sonho realizado. Em Dublin tem bastante teatro, a cultura deles aqui em relação ao teatro é muito bacana. Tem teatro para todos os lados, mas é muito bacana, porque se você quiser ir uma noite no teatro, vai ter sessão todos os dias, fácil de encontrar.
Aqui a Irlanda é um lugar muito bonito, ela é um lugar verde, é muito bacana você visitar os cliffs, visitar montanha, visitar ruínas, visitar museus, tem bastante coisa para ver nesse sentido e elas são praticamente de graça, então vale a pena. A Jade está perguntando do Netflix. O Netflix irlandês é bem ruim, a gente não gosta não, mas a gente usa aquele aplicativo Ola, que você coloca no computador e você consegue emular qualquer país no seu computador. Então é assim que a gente vê Netflix. Netflix brasileiro e Netflix americano, que são os melhores, na minha opinião. O irlandês não é legal, não. A Raquel está perguntando como é que faz para trabalhar, o que é necessário fazer no Brasil antes de vir aqui e se tem preconceito no mercado de trabalho, quais são as médias de gastos aqui. Olha, em relação a preconceito, dificilmente você vai conseguir trabalhar na sua área com os irlandeses. O que acontece muito é que brasileiros que vêm para cá e querem continuar exercendo a sua profissão, acabam exercendo meio que no mercado clandestino, mas não de forma completamente ilegal, mas tratando mais com o público brasileiro mesmo, que é muito grande e acaba valendo bastante a pena. Em relação aos irlandeses, tem um certo preconceito sim de você exercer a sua profissão, mas para arranjar trabalho até que não é muito difícil, tem muito trabalho. Apesar de você não conseguir trabalhar na sua área, aqui não tem preconceitos em relação a classes de trabalho. Então você vai trabalhar no shopping, você vai trabalhar com limpeza, você vai trabalhar como entregador, em cozinha de restaurante, de pub, garçonete. E todas essas coisas têm um salário bom, o salário mínimo aqui é muito bom, você vai conseguir ter uma vida legal, assim, bacana, fazendo esses trabalhos que são subempregos, teoricamente no Brasil a gente chama de subemprego, mas aqui você até que não pode falar muito isso, porque aqui todas as classes de trabalho são tratadas com o mesmo respeito, o que é bem bacana. Não, você não precisa fazer nada no Brasil antes de vir pra cá em relação a isso. O Leandro está perguntando quais são as facilidades ou não no visto e custo de vida, são sempre bons assuntos. Por que de muitos brasileiros virem para a Irlanda? É porque a gente tem direito de visto de trabalho. Então você consegue, o seu visto de estudante, na verdade, ele te dá o direito de trabalhar 20 horas semanais, que seria meia carga horária. Então é bem bacana, porque é um salário que é suficiente para você viver aqui. A Larissa me fez um monte de perguntas, então vamos por partes. Cinemas, são todos em inglês ou tem alguns filmes em outras línguas sem legenda? Aqui na Irlanda tem uma quantidade muito grande de indianos, então a gente sabe que no cinema tem várias sessões de filmes que estreiam na Índia, os mais importantes, aqueles de maior sucesso, eles exibem aqui em algumas sessões especiais para os indianos. Então aqueles filmes indianos super divertidos, que tem muita música, muita dança, acontece aqui também. Eu nunca fui em nenhuma sessão para saber se ele é legendado, se ele é dublado, não tenho certeza, mas deve ser legendado em inglês. As gangues se formam por exclusão social? Olha, aqui a gente tem uma questão que são os knackers. A gente não pode nem falar muito esse nome, mas é uma galera que sim tem uma condição social um pouco mais baixa mas eles têm uma vida confortável porque eles são ajudados pelo governo. O valor que eles recebem do governo em relação a aluguel, roupa, alimentação é suficiente para eles viverem uma vida digna. Mas por algum motivo eles são protegidos do governo de outras formas, porque eles são pessoas assim conhecidas por fazer pequenos furtos, invadir casa, roubar carro, roubar celular, roubar carteira. Os brasileiros estão tendo até um certo problema em relação a isso, porque nós estamos sendo alvos dessa gangue, por assim dizer. Então eles se formam sim, mas é uma galera que não quer trabalhar, tem algumas questões por trás disso que a gente também não tem muito acesso a essas informações, então eu não sei te responder muito bem por que essa gangue existe, mas é uma turma grande assim. Qual o valor do salário mínimo? O valor do salário mínimo no momento é 8,68. Ele vai aumentar a partir do ano que vem um pouco, se não me engano, 20 centavos. Mas é uma média de 9 euros por hora. Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo no Brasil não chega a 4 reais a hora. E se você colocar o poder de compra do real perto do euro nos seus países, você vai ver que o salário mínimo aqui é bem bom, é bem bacana. Ganham aposentadoria depois de quanto tempo de trabalho? Tem diferença homem e mulher? Eu não consegui encontrar todas essas respostas em relação ao homem e mulher e essas questões. Aqui é um pouco diferente. A não ser que você pague uma previdência privada, é um pouco diferente em relação a isso. Não tem um valor que sai do seu salário que vai para uma aposentadoria. Mas eu conversei com um senhorzinho numa praça aqui perto, ele me deu uma ideia boa de como funciona. Depois que você chega a uma certa idade, eu não sei dizer exatamente qual é, mas é próxima dos 70, 68 anos. Muita coisa muda. Você começa a receber um valor do governo sim,
Eu acredito, pelo que ele me disse, que esse valor não tem relação com o quanto você ganhava antes com o seu trabalho. Você não paga mais pelo seu aluguel e você não paga por eletricidade, água, gás, essas contas básicas de casa você não paga mais depois de certa idade. Então, parece bem bom, né? A minha tia Nélia está fazendo outra pergunta. Agora, se aqui tem escândalo político como no Brasil, ladrões, corruptos e tudo mais. A gente não fica muito por dentro das questões políticas daqui, mas eu dei uma lidinha em relação a isso e tem sim. Os irlandeses estão bastante insatisfeitos com a política daqui no momento. Tem algumas placas na rua de alguns protestos, algumas questões em relação a mudar o sistema político, se eles precisam mudar as pessoas que estão no poder. Então tem sim. O maior problema no momento aqui é que eles estão começando a cobrar a água. Antigamente não existia essa de conta de água aqui na Irlanda e agora vai ter. E os irlandeses dizem que isso é porque roubaram muito no parlamento, na questão do governo, e eles precisam colocar essa conta nas costas de alguém. Então eles estão cobrando a água agora das pessoas. Te lembra alguma coisa? Normal no mundo todo, né? O Rodrigo tá me perguntando quais são as melhores escolas de idiomas e quais que tem para que estudar para poder morar aqui. Para cada pessoa que você perguntar, ela vai achar que a escola dela é melhor e tudo mais. Existem várias escolas diferentes e todas elas com valores muito diferentes. Eu acredito que se você for numa escola muito barata, a qualidade realmente vai ser bem baixa. E as escolas muito mais caras, elas vão ter uma qualidade melhor, até mesmo de estrutura. E os preços variam muito. Você pode pagar desde 1.000 euros numa escola até 4.000 euros em outra. E o que você tem que prestar atenção é conversar com pessoas que fizeram essas escolas, o que elas acharam, se elas aprenderam realmente. Se você só quer vir para cá e estudar numa escola dessa para ter o visto para poder ficar no país, ou se você precisa realmente aprender o inglês, isso é importante que você veja antes de vir para cá. E outra, quando você vai numa agência de viagem ou pesquisar a sua viagem aqui para a Irlanda, o seu intercâmbio, ela só vai te oferecer escolas que te dão visto. Essas escolas que não dão visto para você ficar no país, dificilmente vão aparecer para você como uma opção. Então não precisa se preocupar com isso. E aqui na Irlanda tem milhares de escolas de idiomas e não são todas que dão o visto. E isso é por uma questão aqui interna. A escola que te dá o visto para você ficar, ela tem que ter milhares de certificados que são importantes para ensino do idioma e tudo mais. E algumas escolas não têm, porque é caro, porque não precisam, porque trabalham até com pessoas da própria União Europeia. Alunos europeus não precisam de visto, é mais uma questão para quem vem de fora. O visto irlandês, para estudante, ele é um visto de 12 meses. Ele te dá 6 meses de estudo e 6 meses de férias. Mas isso está mudando, ele vai mudar agora, já era para ter mudado, mas houve uma revogação por algum tempo, ele vai mudar agora, que ele vai ser direito a 8 meses só. Então você vai ter que estudar 6 meses e ficar de férias 2 meses. Mas durante esses 6 meses que você está estudando, você pode trabalhar, porque as escolas elas são meio período, então você pode ter um trabalho meio período também. O Henrique fez 2 perguntas, se é caro para morar aqui e se eu já falava inglês. Olha, eu não acho caro para morar aqui não, principalmente nós que somos brasileiros, a gente percebe que o custo de vida no Brasil está bastante alto, então a gente acha as coisas aqui até que relativamente baratas. O aluguel aqui em Dublin, que é uma região mais central, uma cidade um pouco maior da Irlanda, ele é mais caro. Ele está ficando mais caro a cada dia por conta da quantidade de pessoas que estão vindo de outros países morar para cá. Então a demanda é muito grande, então eles colocam o preço que eles quiserem, porque a gente vai alugar, a gente precisa de um lugar para morar. Então é mais caro em relação a isso. Fora isso, comida, passeios, viagens, tudo que é essencial é muito barato. Muito mais barato do que no Brasil, para você ter uma comparação. E se eu já falava inglês antes, eu falava. Eu estudei inglês no Brasil antes de vir para cá, o que me ajudou bastante. Eu até recomendo, se o pessoal que vem com 0 de inglês para cá, eu acho bastante complicado. Você vai acabar aprendendo na escola, se você se esforçar, se você ir para a rua, falar com as pessoas, você vai aprender. Mas é mais difícil você conseguir um emprego mais bacana, você se comunicar nos primeiros dias é bastante importante. Então, por eu ter o inglês já, hoje eu trabalho no shopping, dentro de uma loja, eu atendo público, eu consigo me comunicar muito bem e isso me facilitou de milhares de formas, assim. É bem bacana você já falar um pouco de inglês antes de vir pra cá. E a Silvana está me perguntando se tem muitos espetáculos de dança aqui na Irlanda. E, pelo que eu pesquisei, não tem muitos. Eu não sei te dizer Irlanda, mas é uma coisa mais Dublin aqui, que é o centro, que é onde eu moro, não tem muitos. Tem um ou outro dentro desses teatros que eu mencionei, alguns espetáculos que eu percebi que são espetáculos mais clássicos,
De vez em quando tem um grupo mais contemporâneo. O drama aqui, a questão do teatro, ele é mais forte do que a da dança. De vez em quando acontece uns espetáculos bastante tradicionais, que são até famosos. No Brasil, se não me engano, eles já foram também, que é o Riverdance, que faz bastante sucesso quando aparece por aqui, quando eles estão em cartaz, enche sempre, lota. Essas coisas mais tradicionais tem, mas espetáculos de dança no geral, balé, flamenco, essas coisas que a gente vê aqui no Brasil, sempre tem cartaz em algum lugar. Aqui no centro eu vi que é um pouco mais escasso. O que tem muito é aula de dança. A gente vê muitas pessoas dando aulas de danças aqui, aulas de danças diferentes. Como aqui Dublin é uma mistura de todas as culturas, essas pessoas que vêm de fora, que têm o conhecimento da dança, acabam até encontrando nisso uma forma de ganhar dinheiro. Então essas pessoas estão dando aula de danças, principalmente danças tradicionais de seus países. A gente conhece vários brasileiros que dão aula de forró, de samba, pessoas que dão aula de dança do ventre, dança de salão, danças latinas fazem muito sucesso aqui, então aula eu sei que tem bastante. Pessoal, essa foi as respostas para as perguntas que vocês fizeram nas redes sociais. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação à Irlanda, à minha vida aqui, quiserem saber de mais alguma coisa, só perguntar, vocês já sabem como que faz, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!